Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 31 de março de 2025, o último dia do mês de março, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Então, hoje nós estamos, olhem que máximo, nós estamos na lição 90. Há 90 dias, há 3 meses, estamos juntos aqui, não é? Nessa nova jornada de 2025. Espero em breve começar a falar com vocês sobre a aplicação dos ensinamentos na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Mas vamos, como é de costume, começar o nosso vídeo com a lição do dia, tá bom? Então, a lição do dia, a lição 90, é a 10ª lição da nossa segunda revisão. E nós vamos revisar as seguintes ideias. Lição 79, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Então, que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido, lição 79. Que eu reconheça hoje que o problema é sempre alguma forma de mágoa que quero alimentar. Que eu compreenda também que a solução é sempre um milagre pelo qual permito que a mágoa seja substituída. Vamos lembrar da ideia de ontem, de que o milagre é a elevação de consciência, né? Hoje quero me lembrar da simplicidade da salvação, reforçando a lição de que há um só problema e uma só solução. O problema é uma mágoa, a solução é um milagre. O problema é uma mágoa, a solução é uma elevação de consciência, né? E eu convido a solução a vir a mim, perdoando a mágoa e dando as boas-vindas ao milagre que vem ocupar o seu lugar. Aplicações específicas dessa ideia poderiam ser feitas destas formas. Isto apresenta um problema para mim que eu quero ver resolvido. O milagre que está por trás desta mágoa vai resolvê-la para mim. A expansão de consciência, a elevação de consciência que está por trás desta mágoa vai resolvê-la para mim. A resposta para este problema é o milagre que ele oculta. Então, a lição que o problema quer me ensinar, a lição que eu tenho que aprender, é essa elevação de consciência. É essa expansão de consciência. É eu aprender alguma coisa que até então eu não sabia. Entendem? Basicamente é isso. Né? E nós queremos efetivamente ver os nossos problemas resolvidos, não é isso? E a lição 80, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos, que os meus problemas já foram resolvidos. Eu pareço ter problemas só porque estou fazendo mau uso do tempo, mau uso da percepção do tempo e espaço, tá? Acredito que o problema vem primeiro e que é preciso que o tempo passe antes que ele possa ser resolvido. Não vejo o problema e a resposta como simultâneos em sua ocorrência. Isso acontece porque ainda não reconheço que Deus pôs a resposta junto com o problema, de modo que não possam ser separados pelo tempo, né? De modo que eles não podem ser separados pelo tempo. O Espírito Santo me ensinará isso, se eu lhe permitir. E eu compreenderei que é impossível ter um problema que já não tenha sido solucionado. Estas formas de ideias serão úteis para aplicações específicas. Eu não preciso esperar para que este problema seja resolvido. A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. E o tempo não pode separar este problema da sua solução. Então, vamos olhar então as lições pensando na questão da expansão, né?
de consciência que o milagre representa. Isto apresenta um problema, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Isto apresenta um problema para mim que eu quero ver resolvido. O milagre que está por trás desta mágoa vai resolvê-lo para mim. A expansão de consciência que está por trás desta mágoa vai resolvê-la para mim. A resposta para este problema é o milagre que ele oculta. A resposta para este problema é a expansão, a elevação de consciência que ele oculta. É o aprendizado, né, que eu ainda não tenho. Porque se eu tivesse, eu não estaria passando pelo mesmo problema, né? E às vezes nós temos problemas nas nossas vidas que se apresentam repetidas vezes, né? Com diferentes roupagens, muitas vezes, mas de uma forma geral se repetem, né? A essência, o cerne da questão é sempre o mesmo. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Eu não preciso esperar para que isto seja resolvido. A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. O tempo não pode separar este problema da sua solução. Quero tocar nesse ponto aqui. A resposta para este problema já me foi dada, se eu a aceitar. Qual é a resposta para o problema que já me foi dada? A minha mente certa. A minha mente certa, né? A voz que fala por Deus, o sistema de pensamento do Espírito Santo. Porque quando eu olho para o problema com a visão crística, quando eu olho para o meu problema com a visão que olha a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo, o problema se dissolve, né? Se nós pensarmos nos milagres comuns de Jesus, né, que são aqueles milagres que nós comumente lemos na Bíblia, né? Transformou a água em vinho nas bodas de Canaã, curou os leprosos, curou os cegos, fez andarem os paralíticos, ressuscitou os mortos, ressuscitou Lázaro, blá, 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 caminhou sobre as águas, né? Se nós pensarmos que o nosso Mestre Jesus tinha uma consciência muito mais ampla, muito mais expandida do que a nossa, né? O que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que ele era capaz de fazer milagres, milagres no sentido material, porque ele tinha essa consciência diferenciada. Concordam comigo? Ele tinha essa consciência diferenciada, né? A consciência dele, a mente dele era tão maior do que a nossa, já era a mente crística, já era a mente certa, né? Já estava na unidade com o Criador, com a fonte, que ele era capaz de, com simples palavras, ordenar que um milagre acontecesse, né? Quando ele fala para o paralítico, levanta-te e anda, né? Levanta-te e anda, não é mesmo? E por aí vai, né? Quando ele fala para o Lázaro, Lázaro, toma o teu leito e sai para fora, né? Essa frase que eu adoro. Toma o teu leito e sai para fora, né? E aí? E aí, como é que fica, né? Gente, eu achei essa informação que eu recebi no sábado à noite tão impressionante, sabe? Essa informação de que a palavra milagre, quando traduzida do hebraico, ela pode também significar elevação, sabe? Isso abriu tanto entendimento de coisas do curso que eu não conseguia entender, que realmente eu acho que foi o nosso Mestre Jesus que me botou lá fazendo a aula do Mestre Shimuel. Inclusive que tinha um bom tempo que eu não assistia às aulas dele, né? Não fazia aula com ele. Eu fiz alguns cursos e parei, né? Então eu acho que foi mesmo o nosso Mestre Jesus Cristo que me botou para assistir aquela aula no sábado. E já vou falar com vocês sobre o dia de hoje, né? Vamos só reler aqui, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Hoje nós terminamos a primeira revisão, tá bom?
E é isso. É isso. Não sei se vocês assistiram a aula de ontem à noite, mas se você não tiver assistido, por favor, assista, tá? Assista a aula de ontem, o item 9.6, a aceitação do teu irmão, tá bom? Assistam, não deixem de assistir. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Tudo a ver, tudo a ver. Nossa, eu tô tendo um monte de insights aqui, depois eu conto para vocês. Bom, vamos ao texto da Melody Beach, o livro A Linguagem da Liberdade, do dia 31 de março. O nome do texto é Finanças. Olhem, né, sem saber, ainda não li o texto hoje, eu já estava falando que a gente vai começar a conversar em breve sobre dinheiro e trabalho quando a gente terminar o texto dos raios, tá? Finanças. Finanças, gente. Um assunto que a gente acha que não é espiritual e que é 100% espiritual. A minha conta bancária tem tudo a ver com a minha espiritualidade. Ah, não, Jaque, não pode ser, tem um monte de ladrão cheio de dinheiro. Tem um monte de político corrupto cheio de dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, o quanto isso vai durar? O quanto isso vai durar? Até, eu vou perguntar e vou dar a resposta, até que o roubo seja o melhor que aquela pessoa sabe fazer. Até que a corrupção seja o melhor que aquela pessoa sabe fazer. No momento em que não for mais, vai preso, vai ser processado, vai ter que devolver o dinheiro, vai dar errado. Na hora que for roubar, vai tomar um tiro e coisas. E por aí vai. Tá? Nós vamos falar da espiritualidade do dinheiro, da espiritualidade do seu lado financeiro. Nós vamos ter pelo menos uns 2 meses para falar disso, tá? Mas já que eu tô falando dos raios, talvez eu nem fique 2 meses, talvez eu fique realmente 3 meses com cada tema. Em vez de fazer 6 módulos de 2 meses, fazer 4 módulos de 3 meses, tá? Vamos ver aqui o que o Espírito Santo fala. Finanças. Ser responsável financeiramente por nós mesmos é parte da recuperação. Recuperação dos relacionamentos codependentes, dos relacionamentos especiais, de acordo com o curso em Milagres, recuperação do sistema de pensamento do ego, limpeza, tá? Alguns de nós podemos encontrar-nos numa situação financeira difícil por várias razões. Nossos conceitos de recuperação, incluindo os passos, ela está falando dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, na verdade ela está falando dos 12 passos do Al-Anon, tá? Que é o grupo do qual ela participava, né? Porque o marido dela era alcoólatra, né? Eu acho que ele ficou bom, acho que ele se curou, mas ele era alcoólatra. Por isso que ela entra no Al-Anon. E por isso que ela começa a escrever sobre codependência, tá? Nossos conceitos de recuperação, incluindo os passos, funcionam nos assuntos financeiros e nos ajudam a restaurar o controle nessa área de nossas vidas. Faça compensações apropriadas, mesmo que isso signifique abater uma dívida de $500, pagando $5 por mês. Gente, como isso é verdadeiro. Como eu preciso pagar as minhas contas. Como eu preciso honrar as minhas dívidas. Né? É isso. Comece onde está e com o que tem. Como em outras coisas, a aceitação e a gratidão transformam o que temos em mais. Os problemas de dinheiro, os problemas financeiros não são uma boa área para fingirmos. Não faça cheques a menos que o dinheiro esteja no banco. Não gaste o dinheiro até que você o tenha na mão. Se você tiver pouco dinheiro para sobreviver, use os recursos que tem, sem se envergonhar disso. Estabeleça objetivos. Acredite que você merece o melhor financeiramente. Acredite que Deus se importa com suas finanças. Abandone o medo e confie. Hoje me concentrarei em ser responsável por minha atual situação financeira.
Não importa o quão esmagadora essa área de minha vida possa ser e parecer. Olhem que sincronicidade, né? Eu começo o vídeo falando que a gente tem que começar a falar sobre a nossa vida financeira. Muito bem. Tem um amigo meu de trabalho agora que resolveu brigar comigo pelo WhatsApp. Brigar não, iniciar uma discussão saudável. Me distraí aqui, me perdoem. Vamos para o texto de hoje do Ano Novo Cabalístico, tá? Então estamos no Guia Cabalístico para os 12 primeiros dias do mês de Áries, que começou na noite de sábado, tá bom? Com a lua nova de Áries, que aconteceu no dia 7, às 7 da manhã, tá bom? Vamos lá. Então, hoje é o segundo dia, hoje nós estamos sob as energias de Vênus de Touro. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Nós temos que combater os defeitos de caráter de Touro. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Jaque, olha só, eu não sou taurino, eu não sou taurina, eu ainda tenho que combater os defeitos de caráter de Touro? Sim, porque todos nós temos os 12 signos na nossa mandala astrológica. Como eu tenho o ascendente Sagitário, Touro está na minha casa 6, que fala da minha rotina, fala da minha saúde, fala do meu dia a dia, é o dono da minha casa 6. Então não importa se o seu sol, o seu ascendente, a sua lua não estão em Touro, não importa, é o meu caso. Eu tenho o ascendente Sagitário, eu tenho sol em Virgem, eu tenho lua em Escorpião. Não importa. Eu tenho Touro lá em algum lugar, eu tenho as energias de Touro comigo, vocês também, tá? Então hoje, até o anoitecer de hoje, nós temos que combater os defeitos de caráter de Touro. Preguiça, hedonismo, tá? Teimosia, avareza, tá? Olha o que ele diz pra gente. Deixe a sua teimosia de lado, exercite o desapego e saia da sua zona de conforto. Nossa, hoje eu já saí muito. Pode estar tudo bem para você, mas procure alguém ao seu redor que possa utilizar a sua ajuda e ajude. Então hoje é isso que a gente tem que fazer, para que nós possamos nos alinhar com as energias do Ano Novo Cabalístico, tá? Nós estamos plantando as sementes do ano. Então hoje nós vamos plantar as sementes para a área da nossa vida que é regida por Touro. Tradicionalmente, se você tiver um ascendente Áries, Touro está na casa normal dele, que Áries é o primeiro signo, né? Então, tradicionalmente, na casa 2, que é a casa de Touro, a gente vai ver o quê? A sua vida material, as suas finanças. E aí nós recebemos hoje um aconselhamento do livro da Melody sobre as nossas finanças. Então, hoje é dia de você ser generoso. Hoje é dia de você ser generoso. Se você quer ter dinheiro para os próximos 12 meses, nos próximos 12 meses até o final de março de 2026, então seja generoso hoje, né? Eu vou puxar aqui a brasa para minha sardinha e vou pedir a você para fazer um pix para mim. Faça um pix para mim. Você assiste os meus vídeos, você entende que os meus vídeos ajudam você de alguma maneira. Você sabe que eu invisto na minha formação, né? A aula de cabala que eu fiz no sábado foi uma aula paga, né? Vocês sabem que eu sou séria com os meus recursos. Então faça um pix pra mim. A minha chave pix é o meu e-mail, JACKIE ponto final mariano @icloud de dado.com jack.mariano@icloud.com, tá bom? Muito bem, então é a minha sugestão para você. Faça um pix para mim. Ajude as pessoas. Ajude monetariamente, ajude financeiramente, seja generoso. Faça um favor para alguém, né? Hoje eu aproveitei que eu já estava nessa energia, já estava concentrada. Ontem antes de dormir eu fiz a meditação da cabala.
né? E aí o que eu fiz? Eu ajudei as velhinhas mais velhinhas, minhas amigas da hidroginástica, a entrarem na piscina, porque tinha um degrau da escada da piscina que estava meio frouxo. Então eu ajudei elas, eu fui propositalmente, parei a aula e fui lá ajudá-las quando eu vi que elas estavam entrando na piscina. Eu precisava ter feito isso? Não. É da minha natureza fazer? Sim, de um modo geral é. Se eu visse, eu faria, mas hoje eu estava mais atenta. Então eu fui lá e ajudei as duas velhinhas, né? E avisei a uma outra que estava entrando, mas que não precisava de ajuda, eu avisei. E avisei ao professor também que o degrau da escada estava frouxo. O que mais que eu fiz? Eu peguei uma sacola grande de plástico e na hora em que eu voltei da academia, eu voltei catando o lixo da minha rua. Quando eu cheguei no meu prédio, né? Eu estava com uma sacola cheia de lixo e eu não catei tudo. Ficou lixo por catar, né? Então eu estou fazendo um favor para quem? Para Gaia, para o planeta Terra. Por quê? Porque eu catei, por exemplo, garrafa PET que estava na rua. E que se você não cata e não dá a destinação correta, vem uma chuva, vem uma enxurrada, aquilo entope o bueiro, né? E efetivamente estou aproveitando o meu dia nessas energias, tá? Hoje também eu vou separar algumas coisas que eu não quero mais e vou colocar para doação, treinando o desapego, né? E é bom que ele falou isso no sábado, ele falou: pegue uma coisa hoje que seja importante para você, que você não queira dar, não queira. Eu fiz isso ontem, tá? Você não quer dar, mas você pode dar. Então dê para alguém. Eu fiz isso ontem. Eu aproveitei que eu tinha uma pessoa que ia receber, que seria boa para receber, né? Então hoje é o dia da gente lidar com o mundo material, as energias de Touro, as energias de Vênus. Se você fizer isso com o seu coração aberto, com uma bela intenção, eu posso garantir para você, que a sua semeadura vai ser linda e você vai ter um ano de muito maior fluxo financeiro do que você teria tido se você não assumisse esse compromisso consigo mesmo no dia de hoje. Porque hoje é o dia de plantarmos a semente. Conseguem entender isso? Não é bonito isso? Hoje a gente planta as sementes, né? Eu, antes de ler um pouquinho do raio, eu quero ler um comentário que eu recebi ontem da Olivia Salles, que me deixou um pouco preocupada, né? A Olivia, no vídeo do dia 85, que foi aquele dia que eu fiz a metáfora da festa no céu, eu comentei, talvez no dia ou no dia anterior, a gente estava falando sobre o carnaval, sobre as mulheres que engravidavam no carnaval, às vezes nem sabiam quem era o pai da criança, enfim, e depois eu fiz a metáfora da festa no céu. E ela me mandou uma mensagem aqui, um comentário no YouTube que me deixou um tanto quanto preocupada. Eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer. Vamos lá. Jaqueline, quando uma mulher engravida num carnaval, foi um ato impensado. E então veio a gravidez. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Estou aqui completando os espaços em branco. Aí eu te pergunto, era para a mulher engravidar ou um ato inconsciente que gerou uma gravidez? E ela estava na lista de Deus? Suponho que se ela estava na lista de Deus, a Olivia quer se referir à criança, né? Então, olha só. Muitas gestações, muitas, aqui no Brasil é uma epidemia, né? Ocorrem nessa inconsciência. Eu não tenho um relacionamento, eu não tô casada, né? O homem não quer ser pai. Olha que barato. O homem não quer ser pai. Ele não quer ser pai. Muitas vezes ele verbalizou isso. Eu não quero ser pai, eu não quero ter um filho. E isso sequer é respeitado. E aí, não que eu esteja aqui dizendo que a responsabilidade por evitar a gravidez seja apenas da mulher. Não estou dizendo isso. Mas é preciso que nós entendamos que quem paga o ônus de uma gravidez indesejada é a mulher. E ela começa pagando com o corpo. Ela vai carregar um bebê durante 9 meses dentro do ventre dela, né? A ciência já comprovou
que no momento da concepção, no momento em que o óvulo, no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, chega a centelha divina. A centelha divina, há uma explosão literal. Puf! A centelha divina, a alma da pessoa entrou naquele óvulo fecundado que agora se chama zigoto, né? Eu tenho o óvulo, que é a célula sexual feminina. Eu tenho o espermatozoide, que é a célula sexual feminina. Eu não sei se agora eu estou falando certo. Eu não sei se são os gametas. Agora eu não me lembro, gente. Eu estudei isso na biologia de segundo grau. Não me lembro, eu posso estar falando os termos errados, né? Então, quando eles se juntam, eu tenho o ovo ou zigoto, né? A fase pré-embrionária. A vida chegou ali. A vida chegou ali. Essa coisa de você dizer que não há vida até o terceiro mês, isso é uma mentira, né? Aí vocês podem me perguntar assim, já que você é contra o aborto? Eu não sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida. Eu vou dizer para vocês o que eu ouço na Seichonoye, que para mim é a melhor definição possível para responder, é a melhor frase possível para responder a este questionamento. Eu sou a favor da vida. A vida se instalou, existe uma vida ali, né? E a mulher é a guardiã dessa vida. A mulher é a geradora dessa vida. A mulher é a fonte dessa vida. O homem também já foi. Mas se o homem foi embora e não vira, se esse homem não vira essa mulher nunca mais, a tarefa que ele tinha que desempenhar na geração da vida já foi desempenhada, né? A mulher fica com o bebê no seu ventre. E aí a pergunta era para a mulher engravidar ou um ato inconsciente gerou uma gravidez? Bom, um ato inconsciente gerou uma gravidez. Gerou uma gravidez. Era para a mulher engravidar? Não, foi uma escolha dela. Não, mas ela engravidou sem querer. Então foi uma escolha inconsciente dela. Então ela não escolheu conscientemente, o inconsciente dela escolheu. Foi uma escolha, né? Aí ela agora tem uma outra escolha, levar a gravidez adiante ou fazer um aborto. Eu não vou entrar no julgamento de valor aqui com relação às mulheres que fazem abortos. Eu nunca, com a graça de Deus, nunca isso aconteceu comigo, não foi necessário. Nunca aconteceu comigo, né? Eu nunca fiquei grávida, né? Eu não sei nem se eu posso ficar grávida, talvez eu nem possa. Talvez eu nem possa ser mãe, enfim. Então eu não tô aqui para julgar ninguém. Como a gente diz na Seichonoye, quando há um aborto, razões imperiosas ou imperativas, razões imperativas do plano espiritual determinaram aquele fato, né? Agora, se a criança nasce, minha querida, se a criança nasceu, então é claro que ela estava na lista de Deus. É claro. Eu poderia dar uma aula aqui, fazer um vídeo inteiro para vocês, falando para vocês sobre a visão da Seichonoye do aborto. Eu sempre fui contrária ao aborto, né? Hoje eu digo que eu sou a favor da vida. Mas, dentro da Seichonoye, eu fui aprender quais eram as consequências espirituais para o feto e para os pais. Porque, vejam bem, se uma mulher, por razões imperativas da vida, fez um aborto, muitas vezes ela faz um aborto a mando do pai da criança. Muitas vezes o pai da criança paga para ela fazer um aborto. Muitas vezes eu já ouvi casos em que a mãe do pai pagou para que o aborto fosse feito. Inclusive tem um caso famoso aí, que eu não vou entrar no mérito de discutir, senão a gente vai cair aqui num tema político. Não é a minha intenção, né? Então alguém vai lá da família desse homem e paga para a moça fazer o aborto. Muitas vezes essa moça é muito jovem, né? Muitas vezes esse filho é fruto de uma violência sexual.
Ainda que a criança nada tenha a ver com o ato do pai. Aquele espírito ali, né? Então esse é um tema bastante controverso. Extremamente controverso, né? Mas eu vou dar para vocês um ponto de vista da Seitonoye. Então, se você que está me ouvindo precisou na sua vida fazer um aborto, não se culpe, não se julgue, porque com o seu nível de consciência e com as possibilidades que se apresentavam para você naquele momento, você não teve saída, né? Mesmo que você diga assim para mim, eu tive escolha, eu optei por abortar. No fim das contas, você não teve. Porque você foi refém do seu nível de consciência, né? Se você tivesse tido um nível de consciência mais elevado, provavelmente você teria levado a gestação adiante, talvez até pudesse ter entregado o seu filho para a adoção, né? Entre aspas, são as crianças que mais valem no mercado de adoção, porque elas chegam para o casal recém-nascidas, né, ou muito pequenas. Então, a gente não está aqui para julgar ninguém. Agora, se você por um acaso fez um aborto, eu vou dar para vocês a orientação da Seitonoye do Brasil. Vocês sabem que eu fiz toda a formação de preletora, não fiz a prova, mas tenho toda a formação, né? Às vezes eu já fui me informar para ver se eu podia fazer a prova e não ser preletora. Mas eu acho que eu não posso, porque eu adoraria fazer a prova e não atuar lá, porque eu tô fazendo o meu trabalho aqui no canal para vocês, com o curso Emilates. Aqui eu acho que eu sou mais útil, inclusive porque partindo daqui eu consigo levar algumas pessoas para lá também. Então tá, então vamos lá. Então, a minha sugestão para você é que você procure a regional mais próxima da sua casa, ou você ligue para a sede central em São Paulo e peça para que seja feito um registro espiritual de anjinho abortado para o seu filho. Então você vai batizar o seu filho ou a sua filha e você vai fazer um registro espiritual e essa criança vai receber orações. A festividade de gratidão aos antepassados ela vai acontecer acho que daqui a 2 semanas. Na minha regional, que é Copacabana, você pode conseguir o seu registro até amanhã. E esse registro entra na festividade desse ano. E você vai ver muitas curas acontecendo na sua vida. E você pode dizer assim para mim, Jaque, eu não sei se era um menino ou se era uma menina, eu não sei. Como é que eu vou poder batizar? Eu vou pedir a você que entre em meditação e que peça ao Divino Espírito Santo para batizar, para dizer para você se era um menino ou se era uma menina. A gente sempre sabe. E aí você vai dar o nome que você teria dado para esse bebê, se esse bebê tivesse nascido. Às vezes você passou por um aborto natural, faça o mesmo. Dê um nome para o seu filho. Seu filho vai receber uma festa estupenda, que é a festa da gratidão aos antepassados, tá? Então eu não sei, Olivia, se eu respondi a sua pergunta. Eu espero que sim. Eu não sei se foi você que teve uma história de aborto. Não sei se você ficou grávida no carnaval, né? Eu não sei se tem alguma mulher aqui que tenha ficado grávida no carnaval, né? Eu conheço mulheres que infelizmente ficaram grávidas e sequer sabem quem é o pai, o verdadeiro pai. Eu tenho uma amiga, isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade. Eu tenho uma amiga que ela descobriu, já adulta, que um amigo da família era o pai dela. Porque a mãe dela teve um caso com o amigo, engravidou, e o pai ficou achando que o filho era dele, o marido ficou achando que o filho era dele. E como é que ela descobriu isso? Vocês vão ficar de queixo caído. Ela descobriu isso fazendo sessões de renascimento. Ela lembrou, ela teve a memória. Ela se lembrou dela pequena com a mãe
A mãe indo no amigo e fazendo cobranças ao amigo a respeito dela, filha. Então, gente, os emaranhamentos familiares, eles estão aí, né? Eles estão aí, né? A constelação familiar do Bert Hellinger vai resolver isso de uma forma. A Seicho Noye, que segue a tradição shintoísta, resolve desta forma, né? Eu tenho casos de abortos na família. Eu conseguia que fossem batizados. Eu fiz o registro espiritual para todos eles. Já tinha feito constelação há muitos anos, já tinham sido incluídos, né? Enfim, tios por parte de mãe. Os que eu consegui descobrir, né? Quando a gente faz o nosso trabalho aqui no canal, domingo à noite, da cura entre gerações, a gente trabalha isso também, né? No final desse mês de abril a gente vai fazer. Então, se você tiver essa história, participe do trabalho, da oração do dia vivencial de cura entre gerações. Nós trabalhamos os abortos, intencionais ou naturais, né? Então, não é para ninguém ficar se julgando. Mas é pra gente, especialmente as mulheres que estiverem aqui no canal, que sejam mulheres mais jovens, e os homens mais jovens, para que se pense duas vezes antes de você ter um envolvimento íntimo com alguém de forma gratuita, sem um compromisso. Porque isso, do ponto de vista espiritual, é muito ruim. É muito ruim, principalmente para a mulher. A mulher fica carregando o karma dos homens com quem ela se envolveu intimamente. Por anos. Por anos. Se não fizer um trabalho, provavelmente não se liberta. Se não fizer um trabalho de uma limpeza espiritual, não se liberta. Pega essas energias e fica carregando, né? Então, que possamos ser mais responsáveis. E que se você, de hoje para amanhã, decidir ter um filho, que seja dentro de uma relação consensual, uma relação onde você tenha, de preferência, um contrato assinado, uma relação onde você tenha um marido, uma esposa, né? Essa pessoa quer também, eu quero ficar grávida, mas o meu marido também quer que eu fique grávida. Esse vai ser um bebê desejado. Eu estou casada com este homem. A sociedade reconhece o meu casamento com este homem. Nós estamos no momento adequado de termos um bebê. Nós queremos esse bebê agora. Nós podemos receber esse bebê. Será uma alegria, um prazer receber esse bebê. Essa é a situação ideal. Não é? Essa é a situação ideal. Dentro da situação ideal, muitos sofrimentos já acontecem, né? Imaginem fora da situação ideal, né? Então, a palavra aqui, a mensagem que eu quero trazer é uma mensagem de responsabilidade. Uma vida é uma vida. Uma gestação é uma gestação de uma vida, né? Quando você vai numa feira de filhotes, como foi o meu caso quando eu adotei o Aslan tá aqui atrás de mim. Quando eu adotei o Aslan, quando eu adotei a Shakti Maria, tirei Shakti Maria da rua, o meu compromisso com esses animais é até o momento que eles passem para o plano espiritual. Isso é muita responsabilidade. Eu vou, como já fiz antes, acompanhá-los até o envelhecimento deles. Eles provavelmente passarão para o plano espiritual antes de mim. Mas ele já tem dono. Se eu de hoje para amanhã eu morrer, ele já tem dono. Que eu já deixei expressamente as instruções para minha ajudante, que ela vai ficar com eles, né? Então é um compromisso para a vida inteira. Vocês lembram dos cachorros que eu tirei da rua no passado? Alguém que não quis mais jogou na rua. Muitas vezes isso acontece com as pessoas também. Elas são jogadas na rua, né? Os cachorros também. Mas eu estou pagando para que os cachorros tenham uma boa vida. Na verdade, eu estou pagando mais até. Eu estou pagando para que os cachorros estejam vivos. Os cachorros estão num lar de cachorros porque no meu apartamento eu não posso tê-los, né? Então é um compromisso, gente.
A gente tem que pensar, a gente tem que ter responsabilidade. Se eu pudesse, eu teria 10 gatos. Eu não posso ter 10 gatos. A minha casa não comporta 10 gatos, né? Eu tenho 2 gatos que vivem muito bem, que são muito bem tratados. Nessa vida, não tive filhos. Em outras vidas, sei que os tive. Como mãe e como pai, como homem e como mulher. Nessa vida não foi a experiência. Agora, a mensagem que eu deixo para vocês, muito, 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 muito importante, é que nós precisamos fazer as nossas escolhas de forma consciente e nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Toda escolha traz um lado bom e um lado desafiador. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas de forma integral. E com relação, volto a dizer, se você precisou fazer um aborto, ou se você foi um homem que chegou para uma namorada e falou, agora você vai ter que abortar essa criança, então batize a sua criança. Imediatamente. Reconheça, dê um lugar no seu coração para essa criança. Pare de excluir essa criança. Você foi pai, você foi mãe. Isso não pode ser mudado. No momento em que óvulo e espermatozoide se encontram, a centelha da vida já entrou. Já está ali. Ah, não, aquilo ali é só uma massa até os 3 meses. Isso é mentira. Isso é mentira de quem quer convencer você a ter atos irresponsáveis na sua vida. E você sabe por que essas pessoas querem convencer você a ser irresponsável na sua vida? Eu vou dizer para vocês. Porque essas pessoas querem muito que a sua vida ande para trás. Elas querem muito que você pegue karma espiritual. Elas querem muito que o mal abocanhe a sua vida. Fica mais fácil para elas controlarem vocês. Então essa é a verdadeira razão, tá? Agora, para tudo na vida tem solução. Tanto o ensinamento de Um Curso em Milagres quanto o ensinamento da Seichonoye são ensinamentos de amor, de perdão, de amor incondicional, de não julgamento. Então hoje que nós possamos fazer o que nos é possível para reparar os nossos equívocos. Porque somos humanos e nos equivocamos. Em algum momento foi o nosso melhor. Agora talvez não fosse mais. Agora talvez com a consciência que nós temos hoje, talvez tivéssemos agido de forma diferente, né? Então é isso, vamos fazer as reparações necessárias. É importante. Então, se você estiver nessa situação, minha sugestão, entre no site da Seichonoye, www.sni.org.br, ligue para lá, encomende um registro espiritual, pague fazendo um Pix, tá bom? É baratinho. Pague fazendo um Pix e eles vão fazer o registro espiritual para você, lá na sede central no Jabaquara, em São Paulo, tá bom? Então eu não vou falar dos raios hoje, não dá mais tempo, eu tenho que cuidar da vida, tá bom? Olivia, muito obrigada pela sua pergunta, eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas, tá bom? Meus amores, minhas amoras, assistam a live de ontem, a aceitação do teu irmão. Assistam também o vídeo, o teu irmão, um vídeo avulso, curto, que eu tenho aqui, que é material complementar à nossa aula, tá bom? E, se possível, façam um Pix para mim. Aproveitem as energias de Vênus Touro hoje, no segundo dia do ano novo cabalístico, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.